Olá, estudantes da primeira série. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o capitalismo e as suas contradições. Vamos lá. Vamos pensar um pouquinho sobre como foi a formação do capitalismo e lembrando, estamos falando de um autor chamado Karl Marx que aborda muito esse tema do capitalismo, das relações de trabalho. O capitalismo se tornou o modo de produção dominante a partir da Revolução Industrial. Então, antes da Revolução Industrial, nós tínhamos outras formas de produção que não eram o capitalismo. E o seu início é chamado por Marx de acumulação primitiva de capital. Então, tinha que ter começado em algum lugar, né? E essa acumulação que transformou as relações de produção existentes até então no campo. É um momento em que a gente sai do campo e vai para a cidade, então vai começar esse trabalho dessa nova forma. Antes eram camponeses, proprietários e agora são trabalhadores assalariados. Então, nessa troca de produção, de modo de produção, anteriormente nós tínhamos o feudalismo e essa produção no campo e agora a gente vai ter essa característica do trabalho assalariado nas indústrias. E para chegar nele a gente precisou tirar, né, as classes mais altas tiraram as pessoas dos campos e tomaram essas terras para que isso fosse possível. Formação do capitalismo e como ele vai se expandir então. O capital prosseguiu em seu processo de acumulação com a multiplicação de centros comerciais existentes nas cidades, os burgos, e através do capital mercantil, as grandes navegações e descobrimentos. Então o capitalismo vai conseguir se expandir depois desse momento de apropriação primitiva do capital, através do mercantilismo, essas grandes navegações, esse comércio entre as diferentes terras, reinos, países. E aí nós vamos ter também a multiplicação dos burgos, daí veio o termo burguesia, né? Porque vão ser esses centros comerciais que vão se iniciando e concentrando a vida no meio urbano. Capitalismo e contradições. Depois da indústria, o comércio passou a ser a atividade mais importante da burguesia inglesa. Então, como baixar cada vez mais os custos da produção? Através do uso de máquinas nas indústrias da burguesia e na formação do trabalhador assalariado, o proletariado. A gente vai ter uma charge aqui crítica, né, do capitalista dizendo, por que não podemos ser todos bons amigos? Mas ele está ali executando ordens de forma pesada, ali, violentas com os trabalhadores. E a gente vai ter essas características, então, desse formato do comércio, da indústria no modo capitalista. Nós vamos ter o início do trabalhador assalariado, principalmente. E aí, a Revolução Industrial marca o início do capitalismo que colocou tudo a seu serviço, ou como diziam Marx e Engels, tudo que era sólido se desmancha no ar. Então, a Revolução Industrial vai ser o grande marco para se estabelecer essas formas de relações capitalistas, do trabalho assalariado, entre outros. E agora, então, o mundo vai ser colocado a serviço do capital, das relações de produção que vão envolver o dinheiro, a troca, a exploração do trabalhador, dentre outros fatores. E essa grande frase do Marx e do Engels vai dizer que tudo que era sólido vai se desmanchar no ar, porque a gente tinha um modo de produção completamente diferente e tudo vai desaparecer agora com essa nova forma que vai estabelecer novos modos de relação, de vida em sociedade, de exploração, de trabalho, dentre vários outros fatores. Então, nesse vídeo nós falamos um pouquinho sobre o capitalismo e suas contradições. Espero que vocês tenham gostado e até breve!